Alguém já se perguntou como é que uma simples ideia vira lei aqui no Brasil? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nessa jornada passo a passo para entender como as regras que governam a vida de todo mundo são, de fato, criadas. A pergunta pode até parecer simples, né? Mas o caminho é bem complexo. Vamos juntos acompanhar essa trajetória, desde aquela faísca inicial de uma ideia até a assinatura final que a publica no Diário Oficial e a transforma em lei de verdade. Para começar, vamos pensar no Congresso Nacional como se fosse uma grande fábrica. A matéria-prima são as ideias e o produto final são as leis. E claro, como toda fábrica que se preze, existe uma linha de produção bem definida, com várias etapas. E essa linha de produção tem um nome oficial: Processo Legislativo. É basicamente o manual de instruções dessa nossa fábrica. É a sequência de atos que garante que a criação de qualquer lei siga as regras do jogo que estão lá na Constituição. E o que é que sai dessa fábrica? Bom, a Constituição define 7 tipos diferentes de normas. 7! Tem de tudo um pouco aí. Para a gente conseguir entender o processo principal, hoje o nosso foco vai ser no tipo mais comum, aquele que a gente mais ouve falar, a lei ordinária. Então, tudo começa com uma ideia, certo? Mas para essa ideia entrar na linha de produção, alguém precisa, digamos, apertar o botão de Start. No jargão do direito, essa primeira fase tem um nome: iniciativa. E aqui está o ponto crucial. Quem é que tem essa legitimidade, ou seja, o poder para ligar as máquinas e dar o pontapé inicial no processo? A resposta para essa pergunta define não só quem pode propor uma lei, mas também em qual das duas casas do Congresso, se é na Câmara ou no Senado, que essa jornada toda vai começar. Basicamente, existem 2 tipos de iniciativa. A regra geral é a que a gente chama de concorrente, onde várias pessoas e órgãos podem propor leis. Parlamentares, o presidente, o STF e até a população por meio da iniciativa popular. Mas a exceção é super importante. É a iniciativa privativa ou exclusiva. Nela, só uma autoridade específica, geralmente o presidente da República, pode iniciar projetos sobre certos temas, como orçamento ou a criação de cargos públicos, por exemplo. Ok, uma vez proposta, a lei entra no coração do processo, e aqui ela enfrenta um verdadeiro percurso de obstáculos dentro do Congresso Nacional. Ela precisa passar por 2 casas legislativas. Olha, à primeira vista, esse fluxograma pode parecer um labirinto, né? Mas ele é o mapa completo da jornada de uma lei. Cada caixinha é uma etapa, cada seta é uma decisão. Não precisa se preocupar em decorar tudo agora não, tá? A gente vai quebrar isso e analisar os pontos mais importantes, começando pela chamada Casa Iniciadora. A primeira parada é na Casa Iniciadora, que pode ser a Câmara dos Deputados ou o Senado. O projeto não vai direto para a votação de todo mundo. Antes, ele passa por filtros, que são as comissões técnicas. A mais famosa e poderosa delas é a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que avalia se a proposta fere a Constituição. Se passar por esses filtros, aí sim, enfrenta o plenário. Com votos suficientes, segue viagem. Se não, vai para a gaveta, é arquivado. Depois de aprovado na primeira casa, o projeto vai para a outra, a Casa Revisora. Lá, o processo de comissões e votação em plenário se repete. E aqui tem um detalhe importante. Se o projeto for aprovado do jeitinho que veio, sem nenhuma mudança, ótimo. O caminho está livre para a próxima fase. Agora, se fizerem qualquer alteração, que a gente chama de emenda, o jogo muda. O projeto tem que voltar para a casa de origem, que vai dar a palavra final apenas sobre o que foi modificado. Depois de sobreviver a todo esse desafio no Congresso, o projeto de lei chega, finalmente, ao seu momento decisivo. Ele vai parar na mesa do presidente da República. E o tempo começa a contar. O presidente da República tem exatos 15 dias úteis para tomar uma decisão. É um prazo relativamente curto para uma escolha que pode impactar o país inteiro, né? E nessa mesa existem 2 caminhos possíveis. O primeiro é a sanção, que é o sim do presidente. Ele pode assinar o texto, que é a sanção expressa, ou, isso é bem curioso, se os 15 dias passarem e ele não disser nada, o silêncio dele também vale como um sim. É a chamada sanção tácita. O projeto vira lei. O outro caminho, claro, é o veto, que é o não presidencial. Ele pode vetar o projeto inteiro ou só algumas partes. Só que o veto não é um simples não quero. Ele precisa ter uma justificativa. Pode ser um veto jurídico, se o presidente entender que o projeto é inconstitucional, ou um veto político, se ele achar que a proposta é contra o interesse público. Um detalhe importante: o veto parcial não pode tirar só uma palavrinha ou uma frase. Tem que ser um trecho completo, como um artigo inteiro. E uma vez que o presidente veta, ele não pode voltar atrás. A decisão é irretratável. Mas olha só, o veto do presidente não é o fim da linha.
O poder de decisão volta para o Congresso. Numa sessão conjunta, deputados e senadores analisam as razões do presidente. E para derrubar esse veto, é preciso um placar bem expressivo. A maioria absoluta dos votos. Isso significa mais da metade de todos os parlamentares de cada casa. Não é fácil conseguir, mas se conseguirem, a vontade do legislativo prevalece e o projeto vira lei. Bom, esse caminho da lei ordinária é o mais comum, mas está longe de ser o único. A nossa fábrica de leis tem linhas de produção especiais para produtos, digamos, mais complexos ou mais urgentes, que exigem procedimentos bem diferentes. E aqui a diferença de complexidade fica bem visual, né? De um lado, o caminho de uma proposta de emenda à Constituição, a famosa PEC, que é o processo para mudar a lei mais importante do país. Do outro, a via expressa de uma medida provisória, a MP, que já nasce com força de lei em casos de urgência. Só de bater o olho nos dois mapas, dá para ver que as regras do jogo são completamente diferentes. E as diferenças são gigantescas. Para aprovar uma PEC, por exemplo, a aprovação exige um placar altíssimo, 3/5 dos parlamentares, em 2 votações em cada casa. E o detalhe mais importante, o presidente não pode vetar uma emenda à Constituição. Já a medida provisória é o oposto. Ela é editada pelo presidente e já começa a valer imediatamente, mas tem prazo de validade. Se o Congresso não a transformar em lei a tempo, ela simplesmente deixa de existir. E assim a gente fecha a nossa jornada pela fábrica de leis. É um processo cheio de etapas, cheio de freios e contrapesos, todo desenhado para garantir debate e evitar decisões apressadas. Mas a grande questão que fica é, será que toda essa complexidade serve como um filtro que realmente garante leis melhores? Ou às vezes acaba virando uma barreira que dificulta o avanço? Fica aí a reflexão.